Eles pegaram o país arruinado. O país que estava em moratória, tinha dado calote na dívida, o maior calote da história do universo, da dívida argentina, 2001. E pegaram um país arruinado, com desemprego altíssimo, com miséria, pobreza. Que esse é um país muito rico. Né? Foi era uma das 5 maiores economias do mundo no entreguerras. Né? No período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, era uma das 5 maiores economias do mundo. O Perón, que foi o governante que mais passou pela presidência da Argentina, chegou a brincar que não podia caminhar pelos corredores do Banco Central de tanta barra de ouro que tinha como reserva do país. Era um país muito rico, realmente, que foi se arruinando pouco a pouco, especialmente a ditadura militar e tal, e eles, Kirchner, herdaram um país destroçado, completamente destroçado. E foram paulatinamente melhorando, reduzindo a miséria, reduzindo a pobreza, controlando, conseguindo fazer um acordo com a maior parte dos credores para fazer uma redução substancial da dívida, etc. Até que a Cristina entrou em atrito com os chamados ruralistas por causa do imposto que ela queria cobrar. A partir daí ela começou a ter dificuldades, mas se recuperou a tempo de ganhar a reeleição, né, em 2011, e a partir daí é que a economia começou a entrar em parafuso. Aí começa, o que tem? Tem desabastecimento. Tanto é que eles puseram um congelamento de 1.000 produtos inicialmente nos supermercados, e agora reduzido a 500 produtos. Mesmo assim, a inflação continua subindo. Falsificam os dados da inflação. Todo mundo sabe que a inflação oficial é mentirosa, né? Tanto é que os aumentos salariais que o próprio governo autoriza são maiores do que a inflação oficial, porque a inflação oficial é mentirosa. E tem o negócio do dólar, né? Que é um clássico na Argentina. O argentino sempre procura poupar em dólar porque não confia na moeda nacional. Nunca confiou, não confia agora de novo. Então é isso que você tem aqui, que você vê que o valor do dólar paralelo está na faixa de 8 pesos por dólar e o oficial a 5, quer dizer, uma diferença muito grande, e todo esse tipo de distorção acaba sempre dando em algum tipo de crise grave mais adiante. Provavelmente vai dar agora, nesses próximos meses, ou até a eleição do ano que vem, que a Cristina está tentando a reeleição. O país se dividiu ao meio, né? Metade apoia a Cristina, metade é violentamente contra. E o jornalismo adotou a mesma situação. Você tem jornalistas que são completamente a favor do governo e passam por cima de todos os defeitos do governo, e tem jornalistas que são completamente contra o governo e passam por cima das eventuais qualidades do governo. Esse programa é de um jornalista chamado Jorge Lanata, que foi o criador original do Página Doce, que hoje é o jornal da Cristina. Jornal de apoio à Cristina. Mas ele criou lá atrás, depois saiu, não sei por que razão, etc. E tem um programa de televisão da emissora do Grupo Clarim, em que ele tem feito denúncias sérias sobre corrupção no governo. Né? E aparentemente, e o governo jogou o futebol, porque o futebol passou a ser o que é transmitido em canal aberto, que é o futebol para todos. Antes era transmitido em TV fechada. Então você tinha que pagar para assistir o futebol. Não é um esporte muito popular na Argentina como no Brasil. Você transferiu para a TV pública e virou futebol para todos. E jogaram, nos dias em que o Lanata anunciava denúncias, eles jogaram o programa, o futebol, nesse horário. Mas pelo menos nas 3 primeiras vezes em que isso aconteceu, a audiência do Lanata ainda foi superior à do futebol. Agora, talvez se explique exatamente porque é um povo extremamente politizado, né? Alfabetizado 100% há muitos e muitos anos, realmente tem uma paixão política extraordinária. Hoje nem tanto, porque a situação é mais tranquila. Mas antigamente você ia aí na Casa de Florida, você via discussões, em cada esquina, discussões de altíssimo nível sobre todos os assuntos da atualidade, da política, etc. Todo argentino acha que as Ilhas Malvinas, que os ingleses chamam de Falkland, pertencem à Argentina, né? Então sempre foi um fator de nacionalismo, de união nacional, sempre, mesmo quando a ditadura, que já era detestada em 1982, invadiu as Malvinas, mesmo os que eram críticos da ditadura apoiaram a invasão. Depois a derrota nas Malvinas ajudou a derrubar a ditadura. Então usar as Malvinas é um truque que todo governante argentino acaba usando, mas não creio que isso funcione hoje em dia mais, não, porque o sistema ficou em desuso, caiu em desuso, né? Não é mais uma coisa que
falha o coração da maioria dos argentinos, acho eu. Ela fez uma intervenção no INDEC, que é o Instituto Nacional de Estatísticas e Censo, que é o IBGE argentino. Interviu e aí você faz mágica. Estatística é a história, você manipula do jeito que você quiser. Mede de uma maneira, exclui determinados produtos, enfim, é a força mesmo, né? Fazer baixar os preços na marra, não na realidade. Inclusive a Economist publica toda semana essa revista inglesa, que é muito levada a sério nos meios econômicos, nos meios financeiros, etc. Ela publica na sua última página, nas 2 últimas páginas, ou 3 últimas páginas, publica uma série de tabelas estatísticas dos principais países do mundo. E eles avisaram publicamente que iam deixar de publicar as da Argentina porque não acreditavam nas estatísticas fornecidas pelo governo argentino. Isso é desmoralizante, né? Quando uma revista chega a esse ponto de pôr o dedo na cara e dizer você está mentindo, é grave. O problema da Argentina com o Mercosul não é o Paraguai, o problema é que eles estão, para tentar recuperar a economia, impõem restrições à importação de produtos brasileiros, impõem dificuldades, às vezes travas burocráticas, às vezes travas legais, etc., o que é uma anomalia num bloco que deveria ser de mercado livre, né? De livre comércio, como o nome indica. Na visita da Dilma a Buenos Aires há um mês atrás, 2 meses atrás, diz que foi um arranca-rabo terrível, embora tenha aparecido pouco na mídia, porque as duas defendem o que elas acham que é o interesse nacional de cada país, né? E a Dilma não aceita que você restrinja a importação de produtos brasileiros, porque evidentemente prejudica o Brasil, né? Que vende menos e tal. E a Argentina acha que tem que impor restrições, porque se importar do Brasil, em vez de produzir aqui, não cria emprego lá e não aqui na Argentina. Quem gosta dela acha ótima, acha que ela é fenomenal e tal. Porque o preto, ultimamente, ela tem usado em função da morte do marido. Mas continua tempo, viúva, né? Continua de luto. Depois de anos. Não sei quantos anos faz que o Néstor morreu, mas ela continua de luto muito além do que é o normal. Mas aí é o uso político. Como o cara morreu, todo mundo que morre, em geral, especialmente na América Latina, vira santo, né? Mesmo que em vida fosse odiado, fosse um bandido, vira santo. Ele virou santo. E ela aproveita a imagem dele, a imagem de viúva, coitadinha e tal. Não vamos maltratar a Cristina, porque coitada, ela é viúva, perdeu o marido, a flor da idade, sei lá. Ela tem essa característica. Agora, a maquiagem, eu acho que eu não sou muito ligado nas coisas de maquiagem, mas as argentinas, de modo geral, gostam de maquiagem pesada, né? E ela é extremamente vaidosa, isso ela própria não deve negar isso, ela é extremamente vaidosa. Então tenta se vestir bem, tenta usar roupas. Você vê que ela não aparece nunca esculhambada em público, ela aparece sempre elegantemente vestida, qualquer que seja a situação. E além disso, ela é uma oradora brilhante, né? E ela deve ter tido dificuldades próprias da mulher, para a afirmação da mulher numa sociedade machista como é a sociedade argentina. Não são as sociedades latino-americanas de modo geral, mas a Argentina provavelmente mais ainda, né? O macho latino-americano, e ela sempre pareceu estar à sombra do marido, quando na verdade ela sempre teve uma carreira nacional mais relevante do que a do próprio marido. Ela era senadora nacional, portanto aparecia no Senado Nacional, enquanto o marido era governador de Santa Cruz, que fica mais perto do polo do que de Buenos Aires. E ele nunca tinha viajado para o exterior, por exemplo. Até se eleger presidente, tomar posse, ele nunca tinha viajado para o exterior. Então ele era caipira no bom sentido da palavra, não é pejorativo nem nada. E ela não, ela era uma figura já nacional, né? Mas, como é mulher, né, sempre parecia que ela era um apêndice do marido e não uma figura política, e não uma figura com características políticas próprias. Teve uma eleição presidencial relativamente recente em que havia 5 candidatos peronistas, todos se dizendo peronistas. Tem peronistas de direita, de centro, de esquerda. No próprio governo do Perón e depois da Isabelita Perón, havia a ala montoneira, que era a luta pela luta armada, se dizendo peronista de esquerda, e havia a Aliança Anticomunista Argentina, que era a ala peronista de extrema direita, que matava os montoneiros que também eram peronistas. Então, o peronismo é um saco de gatos que é impossível você
dizer, não, esse é mais peronista do que aquele, esse é menos peronista do que aquele, até porque não se sabe exatamente o que é hoje o peronismo. Então, basta dizer que essas políticas dos Kirchner são políticas tidas como de esquerda, digamos assim, ou pelo menos de centro-esquerda, se contrapõem amplamente às políticas neoliberais adotadas pelo Menem, que é peronista também. E eles se opunham ao Menem, eles dois, Kirchner, eram peronistas e se opunham ao Menem, que era peronista. Enfim, é um saco de gatos que, se você tentar entender isso enlouquece completamente. Isso é uma coisa que nem os argentinos entendem, quanto mais os estrangeiros. Eu acho que se deve fundamentalmente à questão da alfabetização e da educação. Eles fizeram a primeira reforma educacional na América Latina nos anos 20, se não me engano, se não me falha a memória, do século passado. É um povo realmente bastante educado no sentido inclusive de informação, de leitura, não é? O Brasil só muito recentemente começou a escapar do analfabetismo em massa. Mesmo assim, hoje há um grande número de analfabetos funcionais que não conseguem ler um texto de jornal, por muito simples que seja, e tal, ao contrário dos argentinos, que têm um nível educacional tradicionalmente muito mais elevado. No geral, são muito argentinos, né? Eles acham que realmente achavam, né? Na verdade, com a decadência dos últimos anos, o Brasil acabou sobressaindo em relação à Argentina. Eles tinham realmente um certo desprezo eles chamavam de macaquitos, né, os brasileiros, porque tem muito negro no Brasil, aqui tem pouco, eles mataram os poucos que tinham. Então chamavam os brasileiros de macaquitos, né, tinham um certo complexo de superioridade que, com a mudança de situação econômica no Brasil e na Argentina nos últimos, 30 anos, essa coisa foi desaparecendo e hoje você percebe um certo complexo de inferioridade, ao contrário. Que essas coisas são muito difíceis de percepção. Eu me lembro que uma vez eu conversei com o Guido Di Tella, que era o ministro do exterior do Menem, isso uns 30 anos atrás, né? Não chega a ser 30, não me lembro quando exatamente. E ele me disse uma coisa que eu acho que ilustra bem essa nova sensação dos argentinos. Ele disse que para a Argentina estava bom ser para o Brasil o que o Canadá é para os Estados Unidos. Ou seja, um país desenvolvido, o Canadá, mas inferior à superpotência que é os Estados Unidos. Então a Argentina seria o Canadá da América do Sul, em relação ao Brasil. Que dá uma mudança, o que evidencia a mudança de percepção da realidade em relação ao Brasil, que antes era tratado realmente como, enfim, um país subdesenvolvido, né? Pobre, eternamente pobre. Tá? Hoje eles estão mais anos e anos de decadência. Estão menos apaixonados. Estão menos vaidosos, menos arrogantes, menos prepotentes.